apanhando, mas aí vem a palavra de que tem que orar. Aí a mulher tá apanhando com o olho roxo, chega no culto, tem que orar. Como que funciona isso? Agora você entrou no meu testemunho de vida. E eu preciso falar um pouquinho disso aqui até para as mulheres que estão em casa entender o que está acontecendo. Eu me casei aos 16 anos de idade, tá? Eu queria estudar e a minha mãe jamais ia deixar eu pegar 2 anos, que é o contexto todo para poder estudar. Então, olha a minha mente. Eu vou me casar porque meu marido vai deixar eu estudar. De fato, isso ocorreu. 5 anos depois do meu casamento, eu comecei a viver um casamento abusivo, tá? Onde eu vivi todos os níveis de violência que a sua mente conjecturar. Eu não vou adentrar aqui porque eu acho que isso é uma coisa que a gente teria que ter tempo para pontuar. E aí, eu fiquei casada há 19 anos e depois de um tempo, Deus começou a levantar os profetas, dizendo que não estava no meio do meu casamento. Eu não aceitava a profecia. Não aceitava? Não. Eu já estava em cima do altar e eu chegava em casa e dobrava o joelho e falava, eu não aceito a profecia de fulano. Porque da mesma forma que o Senhor me usa para restaurar o casamento dos outros, o Senhor vai restaurar o meu casamento. Só que presta atenção, o Senhor não aceita ordem de ninguém. Quem sou eu para dar ordem para o céu? Então, veja bem, eu costumo dizer isso, tá? Se o seu pastor está dizendo, você está apanhando, você está sendo violentada de todos os níveis, e seu pastor está dizendo que vamos orar, chama a polícia pro seu marido e pro seu pastor. Eita! Tá? É um conselho que eu te dou. Porque o seu pastor deve estar fazendo a mesma coisa na casa dele e está querendo que você repita a mesma história. Porque quem tem uma mente sã e entende o que está acontecendo não vai falar, vamos orar, não. Já oramos, minha filha, agora vamos agir. Entendeu? E aí eu comecei a rejeitar as profecias. Porque eu achava que Deus ia restaurar meu casamento. Eu não casei para separação. Meu Deus. E passados-se 2 anos, eu rejeitando as orações, a situação ficando cada dia pior, tá? Porque quando Deus não entra, o negócio vai piorar. E aí, uma bela madrugada, desde que eu aceitei Jesus, há 26 anos, eu tenho o hábito das 3 da madrugada. E o subida ao monte. São 2 coisas que eu imediatamente adquiria diante do Senhor. E uma madrugada, 3 horas da manhã, eu de joelhos no meu quarto. Você acredita que o Senhor desce no seu quarto? Eu acredito. Ah, tá. Não, porque tem gente que pergunta, como assim que ele desceu do seu quarto? Por isso que eu fiz a pergunta. Eu creio no sobrenatural demais. Deus desceu literalmente dentro do meu quarto. E disse pra mim assim, eu não vou fazer porque você tá pagando o preço, não vou fazer porque você tá pedindo, vou fazer quando ele quiser e ele não quer. Naquele dia, eu chorei o resto da madrugada, não dormi mais. É como se Jesus tivesse tirado o chão mesmo dos meus pés. Porque eu pensava, paguei preço de 19 anos, em vão. Só que não tem nada em vão no mundo espiritual. Não existe percas no mundo espiritual. Você plantou. Acabou. Só que presta atenção, tem coisas que nós vamos plantar, mas não é pra gente viver. Aí o Senhor tirou o chão. Mas ao mesmo tempo o Senhor tirou um peso dos meus ombros. Porque eu entendi, não é mais sobre mim, é sobre Ele e Jesus. Eu não tenho nada a ver com isso mais. É sobre Ele. A minha parte foi feita. E a minha família não sabia do que acontecia, porque lá em casa sempre teve uma regra, sabe? O que acontece aqui é daqui de casa. Ninguém mexe a colher. Isso, entendeu? E uma bela madrugada, eu recebi uma pastora de São Paulo na minha casa, e ele chegou, né, desnorteado, me agrediu, e meu filho conseguiu tirar a gente da minha casa, levou pra gente pra casa da minha mãe, e o horário não era comum, e minha mãe disse, o que tá acontecendo? E quando meu filho foi, falou pra minha mãe, vó, chega, minha mãe não gosta, mas é isso, ela lavou a alma. E ela disse assim, pai, você não tem não, mas mãe, você tem. E ali foi dado o decreto, tá? Saí com meus pertences pessoais, deixando uma vida inteira para trás, e o Senhor disse para mim assim, pode sair sem nem olhar para trás. E aí começou o processo. Porque naquele momento eu entendi que o Senhor queria trabalhar mais profundo na minha chamada. Mas como assim, com separação? Portas se fecharam. As portas dos religiosos.
mas portas se abriram. Porque entenderam que era uma ordem de Deus e que tinha uma mulher valente e cheia da presença. Uau. Que Tá? testemunho. Então, assim, se isso acontece e o seu pastor admite, não é o lugar para você congregar. Sai daí correndo. Porque já se perdeu a presença. Meu Deus. Eu